Eu estou tranquilo, viu? Se você quiser esperar professor, eu estou de boa. Já que falou para procurou iniciar, Não, aí é melhor eu tá bom. seguir, ter contato aqui. Gente, bom dia. Vamos para participar aqui da banca de qualificação do discente Ítalo, né? E eu quero, antes de mais nada, relatar que a professora Natália já está entrando, ela teve um problema, mas ela está entrando. E agradecer ao professor doutor Fábio Bergamo, que está aqui participando conosco, online. Obrigado aí, Fábio. Valeu por aceitar rapidamente aí essa banca. E aí eu já vou passar direto, Fábio, para Ítalo fazer a apresentação, para a gente ser dinâmico e, mais importante, ouvir suas considerações, daqui a pouco a professora Natália também, para o trabalho dele. Tá bom? Você, Bom, bom dia, professor Fábio. Prazer, viu, conhecer o senhor, mesmo à Prazer distância. todo meu. Prazer todo meu. Boa sorte. Obrigado. Bom, professor Abimael também, bom dia a todos aí e obrigado, né? Primeiro, obrigado, professor Abimael, por todo o acompanhamento até aqui, professor Fábio por ter aceitado, e a professora Natália também, depois eu vou agradecer a ela também, diretamente. Deixa eu passar aqui para o início da apresentação. Conseguem ver aí, né? Bom, sim. então o tema do meu trabalho é transformação digital como fator de influência na gestão do conhecimento de servidores públicos técnico-administrativos aqui na UFS, atuantes no teletrabalho. E aqui está a agenda dessa apresentação de hoje, né? Introdução, objetivos de justificativa, referencial, modelo e hipótese, metodologia, cronograma e produto. O cenário contemporâneo, ele trata desse contexto, né? Desse contexto inicial, que trata da evolução das tecnologias de informação e comunicação, né? Que redefinem estruturalmente a oferta de serviços, e a transformação digital não é simplesmente converter papel em arquivo, né? Não é só adotar equipamentos tecnológicos. Existe toda uma reorientação, um redesenho de modelos operacionais, e o objetivo é gerar valor público e a agilidade organizacional e desenvolvimento de competências digitais do capital humano. Né? Você tem até o autor Viana em 2021 aí, e também Andrade. O problema da nossa pesquisa é responder essa pergunta: qual a influência da transformação digital na gestão do conhecimento de servidores técnico-administrativos em educação que atuam no teletrabalho na UFS? E é um desafio prático, né, porque, como está detalhado aí no projeto, são 392 técnicos que aderiram ao PGD, né, ao teletrabalho, são dispersos, estão espalhados aí por alguns campos, em sua maioria aqui no campus de São Cristóvão, é verdade, mas o ponto é que existe uma dificuldade de registrar e transferir o conhecimento tácito e explícito sem comprometer a eficiência, né? Como é que isso vai ser feito com o servidor em teletrabalho? Sobre a lacuna da literatura, eu citei dois autores aqui que trataram recentemente sobre a lacuna ou a escassez de estudos empíricos na área, Barros e Júnior, em 2022, que apontou a escassez de estudos medindo impactos concretos da transformação digital na gestão pública brasileira, e Andrade, que é um dos trabalhos em que se baseia essa dissertação, que identificou apenas 11 artigos, articulando os três elementos, né? Transformação digital, gestão do conhecimento e teletrabalho. O objetivo geral é verificar a influência da transformação digital na gestão do conhecimento de servidores tais, que atuam no teletrabalho na Universidade Federal de Sergipe, e os específicos
estão aí, né? Identificar o perfil desses servidores, descrever como os processos de gestão do conhecimento são realizados no teletrabalho, mensurar o efeito da transformação digital sobre os processos de gestão do conhecimento, analisar a influência recíproca entre transformação digital e gestão do conhecimento, através do PLS 100, e, por último, a proposta propor a cartilha de boas práticas de gestão do conhecimento dos tais, para os tais, em teletrabalho, né? Esse é o PTT. Justificativa científica é porque ela vai contribuir para reduzir a escassez de estudos empíricos, cruzando a tríade mencionada aqui no Serviço Público Brasileiro. Prática gerencial, porque ela fornece dados empíricos para apoiar a revisão de programas de gestão e ações de capacitação digital. Institucional, ela permite que a UFES mapeie a maturidade de processo de gestão do conhecimento no sistema Polar, que é a plataforma que a gente usa atualmente aqui na UFS, e aprimore fluxos administrativos. E social, porque espera-se que a estruturação da gestão do conhecimento se traduz em melhoria de prestação de serviço, né? Maior agilidade, transparência, valor público de modo geral, entregue ao cidadão. O referencial teórico das três partes mencionadas é transformação digital, né? É mais do que digitalização, como eu mencionei, não é só converter papel em PDF, em arquivo digital. Foco no capital humano, o servidor ele é protagonista, né? Exigindo aprimoramento de habilidades e competências digitais. Sobre a geração de valor, o foco é responsividade, transparência, eficiência social na entrega dos serviços. E tem obstáculos aqui também, né? A resistência cultural é o principal obstáculo, a governança da mudança diferencia organizações que se transformam das que apenas acumulam sistemas, segundo os autores mencionados aqui. Gestão do conhecimento, ativo estratégico, né? A conversão sistemática do conhecimento tácito em explícito garante a continuidade, segundo Ribeiro Costa, lá de 2019. O modelo de gestão do conhecimento para a administração pública brasileira, de Batista, de 2012, ela propõe uma mudança, né? Mostrando que no setor público, diferente do privado, a ideia é conhecer antes de planejar, o conhecimento vem antes. Mencionado aqui por Batista. A prática sistêmica, a gestão do conhecimento, ela ainda é adotada por poucas organizações governamentais e gestores demonstram dificuldade em reconhecer a sua contribuição efetiva e o desafio persistente, segundo Cavalcante e colaboradores, né, cara? Compartilhamento formal é um ponto crítico. Aqui no Brasil, as instituições de ensino superior, liderança e gestão são as dimensões mais deficitárias da maturidade do conhecimento. Sobre o teletrabalho, temos o decreto de 2022 do governo federal, né, que formalizou o PGD focado em resultados. Metzeler falou aqui sobre estudos que mostram a associação direta com o aumento de desempenho e melhora da satisfação pessoal do servidor. Há um custo invisível, né, porque Kaiser mostra que a dispersão, esse afastamento, né, geográfico, digamos assim, ele reduz os canais informais de trocas espontâneas, e uma configuração ideal, segundo Urien e Pianese, seria o modelo híbrido, né, que preserva a autonomia sem eliminar interações, e isso, segundo ele, seria o mundo ideal. Então, essa dinâmica estrutural da tríade, né, inicialmente o teletrabalho, que otimiza processos, viabiliza plataformas, ele cria as condições de possibilidade do teletrabalho, para assim dizer, né? A gestão do conhecimento, ela reconstrói os mecanismos que a transformação digital torna possível, e a gestão do conhecimento, que é na verdade, o conjunto de transformação digital, a gestão do conhecimento em relação à transformação digital,
no contexto do teletrabalho. Então, esse trabalho ele vai se concentrar nessa relação entre os três. Sobre o modelo teórico base, esse formulário, na verdade, o modelo teórico dessa pesquisa, ela não nasceu hoje, né? Na verdade, ele vem de Alvarenga lá em 2019, que foi aplicado no Ministério do Ambiente em Portugal, que validou a influência positiva da transformação digital na gestão do conhecimento. Andrade trouxe isso para o Brasil em 2024, replicou isso com técnicos administrativos no Instituto Federal da Bahia, e a ideia é fazer uma replicação com um avanço metodológico aqui na UFS. A gente incluiu um item que trata especificamente do Polari, que mede a contribuição desse sistema, como eu falei, é a plataforma que é usada hoje na UFS para que os servidores façam as entregas, né, aqui na UFS. E a diferença que há entre os dois, entre essa pesquisa e as anteriores, a gente pode mencionar, uma delas é o contexto, né, porque ela fez lá Andrade fez no IFBA, Alvarenga ela fez a pesquisa em Portugal. Então seria uma mudança de contexto aqui para a UFS, com a inclusão desse item sobre o sistema polar. E o avanço metodológico é que os trabalhos anteriores, as autoras, elas utilizaram a ACP, e aqui a proposta é utilizar o PLS-100, né, usando o software Jamovi. Sobre as hipóteses, aí nesse slide, são duas hipóteses que vão ser testadas, né, no sentido principal, como a transformação digital ela influencia positivamente a gestão do conhecimento. A literatura mostrou isso, né? Os dois trabalhos anteriores mostraram isso, e a hipótese 2 seria o sentido inverso, né? A gestão do conhecimento é um fator crítico para o sucesso da transformação digital. Então, a ideia é testar aqui na UFS essas hipóteses já validadas lá nas instituições mencionadas. Sobre o desenho metodológico, a metodologia, né? O paradigma positivista, e a lógica é hipotético-dedutiva, né? Medir os fenômenos com o teste formal das hipóteses mencionadas, a abordagem de pesquisa quantitativa, descritiva e explicativa, utilizando o PLS-100, e a estratégia metodológica que a gente utilizou, ou vai utilizar, pretende utilizar, é o método Survey, de corte transversal, captado em um momento único. Sobre a população, na UFES, a gente tem 1.423 servidores tais, desses 41% são aderentes ao PGD, e desses 586, 392 se enquadram nesse trabalho, né? Que são os que atuam em PGD, ou teletrabalho full, né? Totalmente, ou PGD parcial, ou teletrabalho parcial, são 392. Utilizando a fórmula de Barbeta, a gente chega à amostra de 195, usando o nível de confiança de 95% e margem de erro de 5%. Essa é a pretensão. Sobre o instrumento coleta e análise, o instrumento vai ser um questionário digital, enviado e formulado aí com 46. São 7 perguntas ou 7 itens para identificar o perfil do respondente, e no bloco 2, 46 itens distribuídos aí entre transformação digital, são 25 e 21, gestão do conhecimento, utilizando a escala de Likert.
A estratégia de coleta vai ser uma multicanal. A gente vai começar com o e-mail institucional e disparo do formulário em grupos oficiais da instituição com o formulário para preenchimento. E, se for preciso, se a gente não atingir a amostra, aí a gente vai tentar fazer a busca pessoal, em base pessoal. A análise será feita usando o software Jamovi para testar a validade e as hipóteses estruturais com PLS-100. Desses 46 itens do bloco 2, que vão ser relacionados à transformação digital ou gestão do conhecimento, né, são 25 de TD e 21 de GC, todos eles estão ancorados em autores reconhecidos da literatura sobre transformação digital e gestão do conhecimento. Né? Aqui são alguns deles. Esses 25 itens vão estar relacionados a Kitzius, Andrade, Alvarenga, Espanhol e Silva, o Broglie e Fahrenhof. E gestão do conhecimento, os outros 21 itens, eles têm algo a ver, ou têm algum respaldo em autores como esses mencionados aqui no segundo card. Sobre o rigor e a modelagem do PLS-100, a gente tem aqui alguns critérios, né, que a gente vai avaliar e vai tentar verificar se são atingidos, né, para utilizar o PLS-100. As cargas fatoriais e CC é maior que 70, maior ou igual a 70, a AVE maior ou igual a 0,5 e o HTMT abaixo de 0,85. O modelo estrutural, com detalhes aí no segundo card, né? A ideia é usar esses modelos, né? O estudo tem algumas limitações, né? Como, por exemplo, vai ser um retrato do momento, né? Um corte do momento da pesquisa. O escopo ele é focado na UFES, ele não vai dar para generalizar o que vai ser feito aqui para toda a administração pública, né, federal. A percepção declarada é outra limitação, porque ela vai captar opiniões, que a pessoa responde lá, né, e não vamos verificar comportamentos reais. E a concentração geográfica, a maior parte, né, dos 392 que são atingidos por essa pesquisa, mais de 90% são servidores do campo de São Cristóvão, né? Essa também pode ser considerada uma limitação de cunho geográfico. Sobre a segurança ética, esse estudo ele resguarda o anonimato dos respondentes e se enquadra na dispensa de necessidade de submissão ao CEP, né? Contribuições esperadas do trabalho. Científica, porque geralmente espera-se que ele gere evidência empírica sobre a relação entre tecnologia e o conhecimento, né, do teletrabalho. Tem uma contribuição prática, porque a ideia é identificar claramente o papel das lideranças de sistemas de informação nas rotinas aqui na UFS, e a ideia é, no final, produzir como produto técnico-tecnológico uma cartilha de boas práticas para um instituto, para a Universidade Federal de Sergipe, né, para os TAIs. Considerações finais. Ao conectar a infraestrutura digital à capacidade humana, o estudo demonstra como o PGD deve preservar a memória institucional e gerar efetivo valor público à sociedade, né? Não pode simplesmente ser só teoria. Aí um pouco do cronograma, né? O cronograma da pesquisa a partir daqui, qualificação agora no mês de junho, pré-teste julho e agosto,
Agosto e setembro é pesquisa de campo, setembro a novembro a tabulação e análise, e em dezembro, se tudo der certo, a defesa. Essa é a intenção. Obrigado. Então, apresentação. Agora, vamos. Bom do digital, né? Que você não precisa sentar para escrever, só precisa abrir aí o Word e ia fazer algumas anotações. Nós temos a professora Natália, que faz parte do Profiato da rede, apesar de não ser da UFES, ela faz da João, Juiz de Fora, né? Natália sempre troca com a Universidade de Juiz de Pernambuco. Fora. E o professor Fábio, que é do NASP/UESB, que é o integrante que é fora do programa. Então, eu acho que começa a pessoa mais distante do programa, né? E eu vou passar a palavra para o doutor Fábio, um colega meu aí, gente boa. Aí, pode falar, Fábio. Sua vez aí, valeu. Obrigado, professor Abimael. Mais uma vez, bom dia a todos. Professora Natália, prazer conhecê-la. Ítalo, obrigado aí por ter aceitado a forçação de barra do seu orientador de eu participar da tua banca, né? A gente fala assim, vai ser ele. Aí você, nem sei quem é o cara, mas vamos embora, né? Então, te agradeço também aí. Bem, acho que a gente tem que parabenizar esse momento, né, de chegada assim a um exame de qualificação, que é esse checkpoint importante do processo, né? E eu particularmente acredito que é o momento mais importante assim de todo o percurso. Claro, a defesa final lá é o que coroa o processo, mas a qualificação é importante para a gente colocar à prova nossas decisões, né? Eu acho que levar assim bastante a sério, né, esse momento, eu acho que é um dos pontos assim que diferencia um trabalho legal feito lá no final, né? A gente aqui com um olhar externo, né, a mim externo do programa, a professora Natália externo do processo de orientação, né? Então a gente está vendo com olhos que muitas vezes você, Ítalo, por estar imerso tanto nesse negócio, a gente não consegue ver as coisas, né? Eu ouvi uma certa metáfora uma vez dizendo que o pesquisador, ele quando está tão imerso no trabalho, está lendo tanto, está escrevendo tanto ali, né, e tal, é a mesma coisa de estar observando uma tartaruga, né, um jabuti. Não sei se vocês já ouviram falar essa história, que o jabuti é o animal que mais foge. Só que o dono nunca percebe que ele foge. Só um dia ele percebeu que fugiu, porque ele anda tão devagarzinho que para a gente ele está ali parado, né? Então, quem é de fora consegue enxergar melhor isso, porque não está o dia todo ali, consegue enxergar coisas, né? Quem está imerso não consegue enxergar. E, claro, e o professor Abimael também, com todo o trabalho que ele tem e outros orientandos, etc., acaba também não não tendo essa visão de quem está a primeira vez olhando e já começa a enxergar outras perspectivas, né? Eu acho que esse momento é importante. Bem, então é isso. Inicialmente, quero te parabenizar pelo projeto, né? O tema é muito atual. Eu acho que é institucionalmente bastante relevante, né? Tem clara aderência ao campo da administração pública e, pelo que eu conheço também, do contexto do Profiap, né? Eu acho que a articulação entre a transformação digital, a gestão do conhecimento, o teletrabalho, bastante pertinente porque toca numa agenda em que as instituições públicas estão vivendo de forma concreta, né? Então, a passagem dessa lógica do trabalho presencial informal, né, muitas vezes baseada na memória, né, dos servidores, uma lógica para uma lógica nova, onde você tem plataformas, registros de tudo, né, e tal. A gente vê muito servidor, eu vejo muito aqui, né, servidores de 30 anos de casa, e o cara fala com nostalgia dos momentos onde as coisas eram tudo em papel, né? Ele gosta desse negócio, né, cara? Então, por quê? Porque
querendo ou não, há uma detenção de poder, né, cara? Aquele poder que a gente ouve falar de expertise, de um cara que só ele conhece e tal, né? E aí agora a gente está tendo as plataformas, né? No caso aqui da Bahia, a plataforma Sei Bahia, qualquer pensamento que você tiver, você tem que registrar lá, né, para poder adiantar os processos. Então, querendo ou não, é uma mudança de paradigma bastante interessante, né? Estudar isso é muito pertinente. Eu também vejo o mérito no fato do estudo ser numa universidade federal, né? Tem um público bastante delimitado, né? Que são os servidores técnico-administrativos, né? Então, a pesquisa não está só falando de transformação digital de forma abstrata, né? Você está olhando para servidores reais, né? Em uma universidade, ou seja, numa organização real. Acho que isso é um parâmetro bastante importante, né? Outro ponto positivo é a tua tentativa de diálogo com estudos anteriores, né, de Alvarenga. Eu fui olhar o trabalho, né, dela, na verdade, né, da Alvarenga, né, e Andrade também, que isso dá ao projeto uma base bastante interessante de replicação e adaptação. Acho que no contexto de mestrado profissional, de mestrado e profissional, né, é uma escolha pertinente, né? Eu acho que é algo metodologicamente defensável, né? Dentro de uma proposta de mestrado profissional, né? E eu alinho isso, eu trabalho no mestrado profissional e fiz mestrado profissional, eu sou um defensor muito ferrenho desse modelo, né? Porque a gente tem a perspectiva de um produto técnico, de algo que realmente auxilie, né? No seu caso é a cartilha de boas práticas, né? Da gestão do conhecimento para servidores em teletrabalho. Eu acho que isso pode ter utilidade gerencial fantástica, desde que, claro, derive efetivamente dos teus achados, né? Dos teus achados empíricos, não seja apenas um manual genérico produzido ao final, né? Então, dito isso, acho que, como eu falei, estamos numa banca de qualificação, eu entendo que o nosso papel é ser bastante cuidadoso aqui, antes de, eu não diria autorizar, mas de validar, talvez, essa seja a expressão, da tua ida ao campo, né? E aqui eu quero ser bem direto, né? O projeto tem bastante potencial, mas eu enxergo algumas possibilidades, Ítalo, de ajustes para não correr o risco de você coletar dados em um espaço um pouco ambíguo e que talvez possa ter uma perspectiva metodológica um pouco mais frágil, tá certo? Então, não entenda isso aqui como dizer que teu trabalho está ruim, está errado. É a contribuição que eu quero deixar mesmo, né, a partir desse convite. Então, claro que qualquer coisa que eu mencionar aqui, você vai conversar com o professor Dr. Abimael para verificar se é isso mesmo, se é o caminho que vocês querem seguir. Mais uma vez, só lembrando, eu estou olhando de fora. Uma vez só, eu não vi o processo, eu não sei como foi a ideia da construção. Tudo que eu sei é o que está no seu trabalho e um pouquinho do que eu ouvi agora aqui, tá certo? Acho que o primeiro grande ponto que eu não diria me preocupa, mas que talvez seja pertinente debater, né, é a direção da relação entre os construtos, né? Eu acho que o título, problema e objetivo geral apontam muito claro assim para uma relação principal. Transformação digital influencia a gestão do conhecimento. Em outro momento, né, inclusive você deixa claro aqui também na apresentação, o projeto fala numa influência recíproca, né? Você tem também transformação digital para gestão do conhecimento, para a transformação digital. Eu acho que esse é um ponto que precisa ser resolvido assim antes da coleta, né? Principalmente porque você está num estudo transversal, né? Então, um estudo transversal baseado em percepção, você não vai fazer de forma alguma, né? Pelo menos é o que está na proposta e o que você apresenta aqui. Um estudo de fato sobre a gestão do conhecimento, você vai ver a percepção dos profissionais, né? Então, você vai olhar para a gestão do conhecimento a partir do que os outros entendem disso e do que os outros percebem disso. Então, assim, talvez a gente tenha um desafio aí de dizer se efetivamente há relações de influência, tá? De um conceito para o outro. Eu acho que transformação digital talvez seja mais fácil
de identificar que há realmente um processo acontecendo, não é? Não é assim, claro, pelo simples fato de transformar papel em PDF, como você falou várias vezes aqui, eu adorei essa metáfora, mas que não é metáfora, não é realidade. Mas, poxa, a gente está entrando com processo de plataformização, né, às vezes de dataficação também, em outros pontos. Então, a gente vê o cheiro, o caminho da transformação digital, está claro. Agora, da gestão do conhecimento, eu acho que é um conceito muito robusto para a gente dizer que a percepção deles é, de fato, a gestão do conhecimento acontecendo. Então, eu acho que talvez, né, então, um estudo transversal, baseado em percepção, nos mesmos respondentes, no mesmo instrumento, num momento só na transversal, é muito delicado para sustentar uma relação causal desse porte e ainda mais recíproca, né? Então, me preocupa um pouco isso, tá? Além disso, acho que em termos de modelagem, é preciso deixar muito claro qual vai ser exatamente esse modelo estrutural estimado, né? Então, eu acho que ficou assim um pouco de dúvida para mim, né? Qual é exatamente o modelo que você quer testar mesmo, né, que tipo de relação é isso para você dizer assim, ó, cara, isso aqui é gestão do conhecimento, transformação digital explica a gestão do conhecimento, com a gestão do conhecimento explica a transformação digital. Como é que você vai fazer essa coalizão entre os dois modelos? Eu acho que essa direção teórica principal da pesquisa precisa ficar um pouco mais clara, né? Eu acho que, por sermos quantitativos, né, doutor Bimael, a gente se preocupa muito com essa questão do qual é o instrumento, né, qual é o modelo de estimação que a gente vai ter, né? Eu gosto muito do PLS 100, mas será que ele é o melhor jeito, né? Então, acho que isso precisa ficar um pouco mais claro na minha visão de quem está lendo o trabalho aqui de fora, né? Essa decisão acho que precisa aparecer de forma mais limpa no texto, nas hipóteses, na figura do modelo e, principalmente, na estratégia da análise, certo? Como é que isso vai falar? Mas eu acho que, então, o desafio seja um pouco antes, né? Será que é, de fato, a gestão do conhecimento que a gente está avaliando ou percepções, né, com relação a isso? Talvez fique um pouco aberto. E assim, Ítalo, se você quiser compartilhar alguma coisa para me ajudar, inclusive, nesse entendimento, fica à vontade, né? Se você quiser falar, ou eu deixo para você falar no final, tudo, não sei. Mas se você quiser contribuir em alguma coisa, assim, do que eu esteja falando, para me clarificar um pouco melhor a mente, fica à vontade. Sou o doutor Abimael também. Bem, eu acho que esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, eu já falo mais do método mesmo, é a linguagem causal, né? Eu tenho bastante preocupação com meus orientandos, né? Hoje eu estou com 3 orientandos de mestrado profissional também. E, assim, há uma paixão em fazer relações causais, né? De falar de impacto, de influência, os efeitos de tal coisa, né? E muitas vezes a gente não quer mesmo falar sobre isso, né? A gente, às vezes, é levado porque a ciência, que a gente vê as pessoas fazendo e etc. Né? Então, o teu projeto usa esses termos, né? Influência, efeito, fator explicativo, né? Então, esses termos podem ser usados, lógico, né? Mas com cuidado. Porque o seu desenho é um survey transversal de percepção, na minha opinião. Então, como ele não acompanha os servidores ao longo do tempo, e nem dá muito para fazer isso em mestrado, né? E eu não faria isso, porque a gente não dá conta em um ano aí de pesquisa, e se a gente for pedir prorrogação, 1 ano e meio, 2 anos, sei lá, pouquíssimo demais para fazer alguma coisa que não seja transversal, né? Então, ele não acompanha os servidores ao longo do tempo, não vai medir desempenho real deles, né? Você não tem condição de fazer isso, né, em pouco tempo, assim, você não vai conseguir medir o desempenho dele. Você não vai conseguir fazer comparações entre antes e depois da implantação do PGD. Você não vai conseguir cruzar respostas, triangular essas respostas com indicadores mais objetivos de produtividade, de qualidade de serviço, por exemplo. Então, eu acho, cara, que a gente deve pensar melhor
a gente, né? Você deve pensar melhor quanto à relação da linguagem causal. Talvez a pesquisa possa falar em uma aproximação, associação, melhor dizendo, estatística, né? Talvez um poder explicativo do modelo, assim, mas eu acho que você deve evitar a promessa da causalidade forte, que uma coisa tem causalidade na outra. Eu acho que não dá para ver isso na tua proposta por conta desses itens que eu falei. Você não consegue medir o desempenho mesmo, a performance desses servidores, né, ao longo do tempo, ou antes e depois da implantação dos processos de transformação digital. Você não vai conseguir triangular esses itens, né, que você está avaliando no teu survey com a questão de produtividade para ver se eles melhoraram mesmo e tal. Então, assim, eu fico um pouco preocupado com essa questão da linguagem causal entre esses dois temas, né, que são tão robustos. Então, eu fico preocupado com isso. Então, acho que você pode falar que há uma associação estatística, alguma coisa de poder explicativo, né, e talvez a influência percebida, né? Eu acho que isso é legal também. A gente usa muito em marketing essas questões de influência percebida, qualidade percebida, né? Porque a gente fala muito da questão da percepção de quem está ouvindo, né? Então, o que você tem que se perguntar é se ao final da pesquisa você vai poder afirmar que a transformação digital causa melhoria na gestão do conhecimento, ou então vai ter só uma relação estatística positiva entre a percepção dos servidores entre esses dois construtos. São coisas bem diferentes, né? Bem diferentes. Sobe, Mael. Eu acho que a discussão é muito boa, e aí eu quis entrar, porque fonte é uma coisa bem legal. Mas, Fábio, nessa percepção que você está falando, eu entendi da variável recíproca, que é muito difícil até ficar, precisaria uma longitudinal. Pode tentar através de uma modulagem mais complexa de 2 estágios, mas ia ter que ver até onde o nosso programa ia rodar isso. Mas isso é uma coisa que a gente tem que ver mesmo. O Ítalo já estava aqui maturando quando começou a apresentação. Talvez só um caminho seja mais fácil. A minha pergunta para o Fábio, veja só, porque quando a gente usa o SEM, o estimador sem ser o PLS e o DWLS, ele utilizando o Bootstrap, ele faz replicações das interações, né? Das interações das percepções que foram adquiridas. Então, o termo, para ficar um termo mais adequado, identificar a influência, não a causalidade, mas a influência, né, nesse sentido, porque ele vai fazer, de fato, um teste de hipótese daquela influência com poder de efeito e variação. Sim. Então, assim, mas o que você está falando é que a gente, pelo menos, coloque assim, um termo mais brando, como influência das percepções dos respondentes. Fechou. Cara, influência... Não, só para fechar aqui o pensamento. Percepção. Acho que o segredo, assim, a palavra percepção, né? Eu acho que como você falou, o PLS permite estimar relações estruturais entre os construtos, mas a força causal vai depender mesmo do desenho da pesquisa, né? E eu acho que a pesquisa fala sobre percepção. O estudo é transversal e perceptual. Eu seria mais prudente na interpretação, e eu acho que você falar que será um aspecto perceptual daqueles que estão sendo pesquisados, eu acho que você soluciona muitos desafios e problemas que poderão surgir, entendeu? Não sei se o Ítalo tem alguma também questão sobre isso, mas você entende a dinâmica, né? Eu acho que a gente não pode falar de algo que talvez os servidores não possam explicar para a gente mesmo, sabe? A fala deles na resposta lá às suas escalas, talvez não vão dizer para a gente sobre gestão do conhecimento per se, né? Vão falar de alguma coisa que eles entendem que seja aquilo. A transformação digital não, eu acho que a transformação digital não tem desafio, porque o cara antes fazia no papel e faz no computador agora. Então, assim, há um caminho claro na visão dele do que é aquilo. Eu acho que eu não sei se a gente vai conseguir fazer essa visualização forte sobre o que é gestão do conhecimento, né? Enfim, acho que esse é um ponto, né, professor Abimael, que você toca, que é exatamente isso que eu percebo. Eu acho que a gente precisa só fazer
numa diferenciação da questão de linguagem aí, né? Muito bem, muito bem. Claro, acho que a proposta de metodologia está bem construída, né? De amostragem. O projeto fala em amostragem probabilística, né? Finita e aleatória simples, aí 195 respondentes. Acho bastante legal, cálculo amostral legal, né? Você faz uma proposta de coleta que parece ser por convite eletrônico, uma adesão voluntária. Talvez aí a gente tenha só aquele vacilo relacionado a se de fato isso é aleatório simples, né? Se você, né, como é que vai ser isso? Né? Eu fiquei pensando aqui, acho que para ser exatamente aleatório a gente precisa ter uma lista de população, um sorteio de participantes, né? Aquele negócio de controle de recusa, né? E tal. Se não tiver, né, o estudo vai ter uma amostra por adesão. Isso não inviabiliza a pesquisa, mas aí talvez a gente tenha que modificar direitinho essa proposta. Não sei se você pensou nisso, né, de fazer assim, pegar a lista dos servidores, né, fazer esse envio por e-mail, não fazer assim para todo mundo, fazer exatamente de quem está na lista, que aí você tem claramente uma amostragem aleatória mesmo, né, de fato, como manda o figurino, né? Então, se preocupe com isso. Tá? Muito bem. Avançando aqui, acho que o outro ponto da minha questão é o papel do teletrabalho no modelo. Né? Ele aparece com muita força. Né? Mas, assim, para uma primeira visão, e isso também não ficou muito claro para mim na apresentação, você pode até falar um pouco sobre isso, viu Ítalo? Metodologicamente, numa primeira visão, o teletrabalho parece funcionar apenas como um critério de seleção da população. Né? Ou seja, o modelo efetivamente vai testar transformação digital e gestão do conhecimento, enquanto o teletrabalho parece um contexto só. Né? Acho que precisa ficar mais explícito isso. Não vejo problema algum em tratar o teletrabalho como um contexto, mas então o texto precisa ser mais claro com isso. Né? Caso o teletrabalho seja tratado como elemento central da pesquisa, aí vem outros critérios, né? Eu fiquei pensando assim, o teletrabalho híbrido, né? Que o pessoal fala, que um quer integrar, o outro quer parcial, né? Que tipo de atividade ou grau de dependência tem cada um de plataformas digitais, enfim. Acho que isso é um ponto a ser considerado. E até posso pedir para você falar um pouco, né, também, que o teletrabalho é apenas o contexto empírico da pesquisa ou você quer tratar ele como uma variável analítica? Como você pensa? A ideia seria tratá-lo como um contexto mesmo. Um contexto, né? Legal. Então, assim, a gente já tem aí uma indicação boa, né, cara, do que a gente pode pensar quanto às inferências, né? Isso é muito legal. Então, o texto precisa assumir claramente que o teletrabalho é o contexto empírico, então, da investigação, não um construto a ser testado. Né? Hoje, pela força que ele tem no título e na justificativa, eu esperava na leitura que o teletrabalho fosse analisado de forma mais direta, mas se você vai trabalhar como contexto, não tem problema. Eu acho que só precisa ficar arrumado isso melhor na tua fala, tá certo? Ok, isso. E no teu projeto. Muito bem. Eu ver aqui as minhas anotações. Sim. Acho que dos pontos mais importantes, eu falei aqui também sobre concentração da população no campo de São Cristóvão, mas eu acho que isso ficou claro na apresentação. O outro ponto, talvez, é um dos mais importantes, que é a validade do instrumento. Né? Quando a gente trabalha com PLS, com 100, né? PLS 100, a gente precisa garantir que cada construto esteja sendo medido por indicadores conceitualmente limpos. Né? O risco que eu percebo é haver sobreposições entre os itens de transformação digital e os itens de gestão do conhecimento. Então, alguns itens parecem já trazer dentro ali da própria formulação deles a relação entre os construtos. Pode ser perigoso isso, porque pode inflar artificialmente a correlação entre eles, sabe? Então, um item de gestão de conhecimento deve medir só a gestão de conhecimento, um item de transformação digital só isso, aqueles conceitos que a gente tem, né, lá da época
época que a gente estuda ainda regressão e tal, né? Então, ter só cuidado com isso, né? Se o item já afirma que a transformação digital melhora a gestão do conhecimento, ele deixa de ser um indicador puro e passa a ser uma hipótese que a gente transformou em escala, né? Então, ter essa preocupação é importante, tá? Outra coisa é a adaptação do instrumento, né? Você está vindo com instrumentos anteriores, né? Porque, como eu te falei, eu acho isso bastante positivo. Então, acho que você precisa deixar claro aí, né? Como é que foi feita essa adaptação, né? Eu acho que é legal. É necessário mostrar com mais rigor o processo da validação dessas escalas no contexto que você vai trabalhar. Acho que um pré-teste pode avaliar muito claro, né, tempo, não só o que a gente já faz normalmente de tempo de resposta e tal, mas a compreensão mesmo, né? Fazer uma validação aí que a gente chama de validação por juízes, trazer, né, botar essas escalas na mão de outros colegas que são pesquisadores da área para eles darem ali uma opinião sobre a aderência desses construtos, a adaptação deles, né? Eu recomendaria, professor Mael, que o projeto apresentasse uma etapa anterior à coleta, sabe? Bem clara, com pelo menos uns 3 avaliadores especialistas, certo? Que eles olhem e batam o martelo, poxa, tá legal, acho que essa escala poderia falar de outra forma e tal. Isso enriqueceria pra caramba o trabalho do Ítalo, sabe? Assim, com juízes externos aí, né? Para avaliar com critérios bastante objetivos, né, esse ponto. Muito bem. Eu estou falando aqui, soltando o que eu coloquei, o que eu anotei, viu? Qualquer hora assim, vocês podem parar aí e falar, já acabou o tempo. Aí eu paro. Sim. A ideia era fazer um teste de sensibilidade também no pré-teste, mas como você falou, são coisas que a gente vai passando e vai para melhoria do trabalho. Show de bola. Muito boas. E qualquer coisa que vocês não tenham compreendido, assim, pode perguntar que a gente avança. Outro ponto que eu vi é o risco do viés do método comum, sabe? Então, como todos os dados vão ser coletados no mesmo questionário, com os mesmos respondentes, na mesma escala, no mesmo momento, então existe o risco de que as relações encontradas sejam assim parcialmente explicadas por padrão de resposta, satisfação geral com a instituição, né? Então, aqueles vieses que existem, sabe? Então, eu não sei muito como solucionar isso, mas é aquele tal negócio, né? Às vezes, quando a gente estuda grupos bastante heterogêneos, a gente tem uma riqueza maior, né? Eu ouvi uma vez, no Enampad, um cara falando assim, o cachorro vira-lata, ele é muito mais forte e robusto quanto as doenças, né? E o cara estava falando de metodologia, pensei. O que ele queria dizer, né? Que quando a gente vem para um grupo fechado, que trabalha do mesmo jeito, sempre, alguns vieses podem aparecer que podem complicar a nossa vida, né? Aquele departamento específico está puto porque... Desculpa, né? Os caras estão putos porque os computadores eles são velhos, enquanto o outro departamento... Aí o cara vai responder no viés, né, complexo ali daquele negócio, né? Então, são as armadilhas de você fazer uma pesquisa na redoma, né? Então, não tem nada de complexo, mas eu acho que isso nas inferências e nas discussões que você for fazer, às vezes pode ser levado em consideração. E aí, claro, estamos trabalhando com software, né? Então, é fácil da gente identificar, por exemplo, padrões dentro de departamentos. Eu acho que eu sugeriria isso você fazer, sabe? Já que você está trabalhando na mesma instituição, né, com grupos bastante homogêneos, né, sempre, você conseguir fazer um tipo de análise que você encontre padrões. Estou aqui chutando, não me entendam como etarista, etc. Então, por exemplo, o pessoal mais velho, você pode encontrar um padrão de respostas, né, o pessoal mais novo, outro. Né, quem está em departamentos mais próximos a direções pode ter uma perspectiva, quem está mais longe, outra. Então, assim, talvez se encontrar esses vieses te dará uma riqueza muito legal de inferências e
e de ideias, cara, para o teu trabalho, tá? Muito bem. Eu queria falar sobre a hipótese 2, né? Eu acho que a hipótese que a gestão de conhecimento é fator crítico para o sucesso de transformação digital é interessante pra caramba, mas eu não entendi como você vai operacionalizar ela direito, né? E aí a pergunta que eu faço, o que vocês vão chamar de sucesso da transformação digital, cara? Né? O que é o sucesso da transformação digital? É a maturidade, né? O uso dos sistemas, a satisfação do servidor com o sistema? Não sei. Não sei, cara. Eu não consegui enxergar nas tuas escalas algo que fala assim, o sucesso é esse. Entende? Então, eu fiquei com preocupação em como você vai comprovar essa hipótese 2, Ítalo. Tá? Então, se esse sucesso não for medido com um construto próprio, você vai ter uma hipótese muito ampla, cara, que talvez você se bata todo, desculpa a expressão mais uma vez, né? Bem baiano, os caras se batendo todo, né? Se bater todo e não vai conseguir testá-la, não é nem comprová-la, é testá-la. Né? O que é o sucesso? Como é que a gente pode entender e medir sucesso da transformação digital? Não sei se você tem algo mais claro assim na tua cabeça já, ou que você também concorde que precisa de algo para... Né? Eu lembro nas minhas primeiras pesquisas sobre lealdade do consumidor, cara. Eu lembro uma primeira que eu fiz, que eu praticamente tive que jogar fora a pesquisa toda, né? Porque eu fiz um estudo e não tinha um indicador para dizer a lealdade. Peguei aquele negócio todo, todos os construtos, 4 escalas para cada, eram 6 construtos, e eu não tinha um indicador que falava assim, é leal, não é. Aí eu me lasquei todo. Né? Então eu ia fazer como claro, estava começando, estava, né, pensando ainda no início, era no mestrado ainda que eu estava. Então, eu passei, a partir daquele dia, quando montava um modelo para a estruturação de uma pesquisa, eu pensava logo, eu preciso das escalas que me comprovem os pontos finais que eu quero chegar. Eu começo por eles. Né? E eu visualizo que talvez a tua hipótese 2 vai ficar complexa de medir se você não tiver uma escala ali, cara, que de fato te diga o sucesso é esse. Ou um grupo de pontos que diga assim, há sucesso, não há. Que é uma saída também, sabe? Eu fico pensando assim, você pode unir vários indicadores que a literatura faz que não necessariamente precisam ser de escala Likert. Por exemplo, você pode dizer assim, sim, não, sim, não, sim, não, por exemplo. Você tem uma dicotomia ali que indique, não sei, ou alguma coisa assim de que não seja Likert, mas seja uma escala de pontuação ali, né? Que o cara maturidade digital, estou mais maduro para trabalhar com isso, 1 a 5 ali, sabe? Que o cara dê um indicador de que há sucesso, sabe? Um grupo para você matar essa hipótese 2, viu, cara? Não sei se você quiser falar alguma coisa sobre, o professor Abnael fica à vontade sobre. Mas eu acredito, a minha visão de fora é que você vai ter complicações para medir isso aí, porque você não tem um ponto final sendo medido no teu instrumento. Tá? Beleza. Deixa eu ver aqui algum outro ponto. Eu acho que ainda está muito verde o produto técnico, o que é essa cartilha, né, e tal. Ela deve nascer dos resultados, eu acho que isso é importante. Né? Mas eu acho que já seria importante prever, eu não sei se isso entra no trabalho final do mestrado, já na dissertação, não sei como é que é isso no programa de vocês, mas eu acho que seria importante, tem algum documento previsto como os achados estatísticos vão ser traduzidos nas recomendações para a criação da cartilha. Né? Então, por exemplo, se a dimensão de compartilhamento tiver média baixa ali, né? Haverá uma recomendação específica sobre rotinas de compartilhamento, né? Ou se o uso dos sistemas apresenta fragilidade, haverá uma recomendação de capacitação, sabe? Se você já prevê algumas coisas, sabe? Fazer certas previsões de acordo com os resultados do que vai ter nessa cartilha. Acho que
Você já pode começar a pensar nisso. Muito bem, né? Claro, dentro da cartilha, qual vai ser a lógica de construção dela, né? Então, como os resultados, né, vão ser convertidos em boas práticas. Né? Eu acho que você já começa a pensar nisso aí mesmo, né? Bem, eu acho que esse é o ponto. Eu acho que, resumindo tudo que eu mencionei aqui, cara, projeto relevante, boa aderência à proposta do programa, né? Tem um campo empírico bastante delimitado, acho que vai gerar contribuição prática, que, no fim das contas, o mestrado profissional é isso, né? A gente usar a pesquisa científica para gerar contribuição prática e que saque todos os mestrados e doutorados tivessem essa perspectiva também, né? Eu acredito que a ciência no Brasil perde muito, por isso eu sou um apaixonado pelo mestrado profissional e feliz da vida porque chegou o doutorado profissional no Brasil também agora, porque a ciência é muito longe da prática, principalmente em ciências sociais aplicadas, cara, muito longe. Então, você ter assim, uma contribuição prática, que seja só para a UFES, ou que seja também possível de ser ampliada para outras universidades, né, para outros organismos, acho que isso é importante, né? E, dito isso, né, só ter o cuidado dessa ida imediata ao campo sem ajuste prévio, né? Então, dá para ter uma definição com mais precisão do modelo estrutural, né? Revisar essa linguagem causal que a gente falou, né? Ficar claro essa questão da estratégia amostral, da validação do instrumento, né? Eliminando essas sobreposições entre construtos, ter cuidado com o viés de método comum, né? Que a gente falou, da homogeneidade, né? do teu público. E eu acho que explicar o papel analítico aí do teletrabalho, cara. Então, como contexto, mas você vai ter um papel maior dele, enfim. Então, é isso, cara. Trabalho muito potencial mesmo para contribuição. E é isso, qualificação é esse momento da gente repensar, ou pensar, ou corrigir alguma rota, né, para que você chegue à defesa com essa consistência teórica que a gente tanto quer e com a contribuição prática real. Então, agradeço mais uma vez, passo a palavra para vocês aí, fico à disposição para algum questionamento, alguma dúvida, alguma ponderação, estamos aí. Valeu, professor. Muito obrigado, Wilson, pelas observações. Quer falar aí, alguma coisa? E agradecer. O que eu tenho a agradecer pelas palavras do professor Fábio. Como o senhor falou antes, né? No início, o senhor leu o trabalho e consegue ver ter uma visão de alguém que a gente está perto, mas está debruçado sobre o assunto, mas a visão de longe é como a águia, né? A águia de longe lá consegue ver muita coisa que quem está perto não consegue. Então, certamente muito trabalho aí pela frente para ajustar o que foi sugerido. Acho que não é muito não, cara, acho que não é muito não, mas tem um trabalhinho aí, mas não é muito não, tá fácil. Mas é só metade, ainda tem uma professora Natália. Pois é. Obrigado mais uma vez. Eu sou obrigado também. Na realidade, o ponto que, assim, estou ouvindo aqui é essa relação da H2, né? Até porque está descrito como fator crítico. Eu estava lendo aqui enquanto você estava falando, porque eu não tinha visto sucesso, está como fator crítico. Na realidade, no máximo, vai ser uma influência também recíproca. Para entender também, assim, a ideia que eu acho que Ítalo é o mal do peso das palavras, né? Quando a gente bota uma palavra, a gente bota um conceito que a palavra traz. Então, fator crítico é como se tivesse qual impacto mesmo, não uma influência, mas um impacto de avaliação, de desenvolvimento, né? Então, mas é o que a gente vai analisar. Muito boas considerações, obrigado, doutor Fábio. Tá conversando aqui com a Natália, paralelo, disse que, e Natália também, já quero agradecer por estar aqui, também uma colega minha, que é aqui da UFES, e eu adoro também ouvir as recomendações, porque a gente aprende mais, viu, Ítalo? Isso aqui também serve para a gente cada vez aprender mais. Cada vez que eu me encontro com eles, eles estão com outras visões, e a aprendizagem na pesquisa é contínua, a gente está sempre atualizando com algum ponto. Então, valeu, Fábio, e agora eu vou passar para minha colega também, professora Natália, viu? Seja bem-vinda aí, valeu por aceitar. Ok, obrigada, Abimael. Muita alegria estar aqui com você de novo, Ítalo, Fábio, uma alegria te conhecer.
Elisângela está aqui. A nossa Elisângela Abimael, que fez secretariado? Eu mesma. Lembrei, nossa Elisângela, olha aí como eu lembrei. Elisângela sai do nosso curso de secretariado, ela fez mestrado no Profiap, ela era secretária e agora está fazendo doutorado, ela não cansa de trabalhar. E ainda é mãe de 3. Né? Então, assim, mãe amigo... de 3. Uhum. Que legal, parabéns. Ai, obrigada, gente, que bom estar aqui com vocês, é sempre bom estar aqui nessas bancas aprendendo. Ítalo, parabéns por chegar nesse momento aí, uma qualificação super avançada, né? A gente sabe o trabalho que você tem, os nossos alunos têm do Profiap, a gente acompanha. Adorei seu tema, né? Eu construí uma disciplina aqui na universidade que eu estou agora, né? Que chama Governo Digital. Então, quero usar o seu material aí para colocar para os meus alunos também em breve. Aguardo a publicação final aí para colocar nessa disciplina, porque são poucos cursos que têm a disciplina. É uma disciplina eletiva ainda, né? Mas é importante que tenhamos aí para os próximos alunos. Fábio, adorei seus comentários incríveis. Falei para o Abimael aqui no particular como o Quant eleva o nível da conversa, né? O Quant é indiscutível, a gente não tem, assim, eu já trabalhei com Quant há um tempo atrás, depois a vida leva a gente para outros lados, a gente vai fazendo outras pesquisas, mas sou totalmente fã do Quant. A gente consegue, assim, explicar as causalidades, do jeito que você explicou aí brilhantemente. O Quant nos dá um embasamento mesmo para explicar tudo de uma maneira elegantíssima, né, Ítalo? Você está em boas mãos. Essas considerações foram primorosas. E a estrutura do trabalho do Abimael, que eu já conheço há muitos anos, a estrutura de formação do texto, dos trabalhos que ele orienta o aluno, consigo ver direitinho, até hoje, melhorando a cada dia, né? A estrutura que começou há anos atrás, mas continua assim interessantíssima, como você apresenta o seu trabalho, introdução, objetivo, justificativa, vinculação à linha de pesquisa, que agora o Profiap pede para você vincular a linha de pesquisa. Já vou te falar também. Referencial teórico, o que me vem agora? Eu fiquei um pouquinho afastada do Quant, Fábio, então eu vou aproveitar que as suas... não vou fazer muitos comentários sobre Quant com medo de cometer alguma falha, alguma gafe, mas me lembrou muito, Ítalo, seu referencial, se é possível, às vezes você colocar na sua introdução ou nas conclusões, na hora que você estiver analisando isso, você tem que citar o MGI, Ministério da Gestão da Informação, e a ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, porque é onde tudo está acontecendo e onde o teletrabalho está indo e onde a gente está vendo todo mundo querendo ser transferido para lá para trabalhar de teletrabalho também, você está sabendo, né? Tá uma busca, uma competição que eu também quero ir para lá, que lá é o lugar para se trabalhar hoje. Então, se você consegue colocar no seu diálogo aí um pouquinho na introdução porque se o seu trabalho vai contribuir para a UFES brilhantemente, outras universidades vão copiar o resultado do seu trabalho também. Mas o fato, teletrabalho e gestão do conhecimento, o que está acontecendo lá em Brasília, que está todo mundo querendo ir para o teletrabalho e está tendo só resultado satisfatório. Então, isso começou depois da pandemia. E, se possível, se você consegue colocar, você vai achei suas citações maravilhosas também, tudo muito atualizado, estado da arte e artigos da fonte inicial também. Você deve ter visto nas suas leituras, alguma citação sobre o governo digital da Escócia, que a Escócia dizem, né, que é o melhor país do mundo para governo digital. Você consegue, eu li assim, até passei aqui de novo, coloquei na busca se você tinha falado da Escócia, eu acho que você não falou. Se tem como você falar da Escócia, e tipo assim, seria uma ousadia tentar falar assim, nós estamos há anos-luz, se nós podemos alcançar algum país mais desenvolvido no governo digital algum dia, porque o Brasil também é muito famoso lá fora também, por causa das urnas eletrônicas, várias coisas digitais, a gente é super famoso. O nosso Solgov, o Pix, a gente é exemplo de estudo para eles lá também. Mas se tiver como você fazer algum comentário aí na introdução sobre a Escócia também, e os ministérios, aí, o MGI, a Agência Nacional de Proteção de Dados,
Metodologia, cronograma sempre apertado, né? Mas você está muito adiantado, gostei como você explicou muito na introdução. O seu problema, qual a influência? Eu gostei da forma que você construiu essa pergunta, é ótima essa pergunta. E peço para você pensar no objetivo específico número 3, que é o mensurar, que eu acho que isso combina com o que o professor Fábio falou. Esse mensurar, como você vai conseguir depois lá no final? Às vezes você está enxergando alguma coisa que eu não consegui enxergar aqui ainda. Vai mensurar esse sucesso aí como? Né, de acordo com a percepção das pessoas. Às vezes, essa palavra mensurar, lá no final, ela vai virar outra palavra. Aí você vê uma palavra mais adequada para ela não te comprometer. Essa palavra do objetivo 3. Na justificativa, eu penso assim, eu consigo ver o seu trabalho, eu vou te falar uma coisa aqui, tá gravando? Tá gravando, mas não tem problema não. Eu sei que o seu trabalho não tem IA, mas, porque eu conheço a Abimael e conheço o texto, e a gente com o olho já muito treinado dessas coisas, a gente vê direitinho, né? Mas esse seu trabalho tem um excesso de travessões. Às vezes, se você colocar na IA e pedir assim, tire todos os travessões e coloque conectivos gramaticais de coerência. Todavia, entretanto, tal. Porque hoje em dia esse excesso de travessões é uma coisa que é um indicativo. Se você mandar para uma revista, o avaliador vai falar. Ou pode até desconfiar de você. Eu sei que não é porque eu conheço a estrutura do Abimael escrita aqui, a estrutura direitinho que o Abimael trabalha, a construção. Às vezes a gente mesmo põe um parágrafo ou outro, melhora as ideias, a gente escreve, coloca isso super natural, super de boa. Mas pedir aí para IA, tire todos os travessões. Se eu fosse você, tirava todos. Ai, as atualizações muito boas, você consegue dialogar tudo, síntese das contribuições, quadro maravilhoso, você consegue colocar até os 48 trabalhos que você fez uma revisão sistemática aqui, gostei também dos 48 trabalhos, acho que todo trabalho tinha que ter isso, do Profiap também, gestão do conhecimento, e como você está usando teletrabalho e a gestão do conhecimento, mais seus métodos quantitativos rigorosos, e tudo isso impacta na gestão de pessoas e na folha de pagamento. Eu acho que você pode fazer esse link na sua introdução e na sua conclusão, porque o teletrabalho, quanto que se economiza para os cofres públicos, né? Fazer esse link do teletrabalho aí. Pode fazer isso não sei se dá para mensurar, ou se tem estudo sobre isso, né? Ou só você fazer um pequeno comentário aí. O programa de gestão de desempenho, você fala do programa de gestão de desempenho, ok. Revisão sistemática dos 48 estudos, particularmente revelador. Você colocou uma frase aqui interessante. Trabalhadores remotos frequentemente reforçam por conta própria as normas de controle, fazem as horas extras não demandadas. Aí nisso, eu estava até pensando, falei com o Abimael também esses dias. Isso do teletrabalho, a gente trabalha até mais, né? A gente sabe, né? E às vezes não é nem a hierarquia superior, as novas formas de assédio moral que vão surgir em relação a isso também, de controle de toda hora da pessoa, às vezes ligar a câmera. Você viu alguma coisa disso também nas suas leituras? Alguma coisa de novas formas de assédio moral e bullying também, do teletrabalho. Acho que pode... Mas seu trabalho está muito... Se não der para colocar também, não tem problema não. Vantagens e desvantagens do teletrabalho, gestão do conhecimento, interdependências, referencial muito bem amarrado, Universidade Federal, 586 servidores. Aí eu achei muito grande. Tem que ser que você tenha a sua amostra e às vezes você não vai conseguir, né? 212 unidades administrativas. Aí você faz o cálculo aí da amostra melhor. É que isso mesmo? 512? Pode. Você tirou o microfone. Desculpa. 586 é só a amostra, seu universo, né? Isso. Aí a amostra é 195. Beleza. Então tá. Aí diminui bem. SPSS, adoro SPSS, muito bom. Confiabilidade.
E o que será do SPSS com tantas IAs agora, né? O SPSS vai perder espaço? Não, né? Acho que não. Quem está tendo muito espaço com IA, principalmente com o que você falou hoje, a Cláudia, é o R. O R voltou a ter voltou, né? grande, ele faz uma conexão boa com a estatística, né? Consegue você fazer a linguagem pelo cloud, ele gerar tudo utilizando o R. Mas ele vai usar o Jamovi, que tem também algumas coisas, mas ainda não está com IA, não. Mas o SPSS, espero que fique mais barato com isso. Pois é, a versão paga, né, pra gente, né? Transformação digital. Hipóteses, super hipóteses, eu gostei das duas hipóteses, porque é um trabalho muito quântico, então tem que ser hipótese mesmo. O desenho conceitual da pesquisa, o mapa conceitual, ótimo também, teletrabalho, produto técnico tecnológico, ele entra aqui como exigência do Profiap e ele vai ser levado para quem? É isso que eu fico pensando assim, ele vai ser levado para a gestão da universidade, você vai apresentar para os gestores, você pretende também publicar esse produto técnico tecnológico para que ele possa ser usado por outras universidades também, porque ele fica na plataforma Sucupira do Profiap, né? Pensar aí para outras universidades poderem tomar de base isso também. Olha, o Ítalo, eu acho que seu trabalho está no nível de uma revista assim internacional mesmo. Pensar numa pesquisa aí, para você publicar numa revista internacional, acho que tem todo potencial para isso, inclusive para aquele prêmio de tese do Profiap, né? Quando tiver, trabalhe nele com bastante carinho, né? Do seu tempo, da sua disponibilidade aí, eu acho que é um trabalho potencial para ser indicado para os prêmios de tese, de dissertação do Profiap. Você explica muito, característica do survey, população e amostra, agora cheguei mais na hora que eu já tinha lido, marquei aqui em amarelo. As fórmulas, tudo. A literatura, isso é muito legal, muito legal. Aí eu penso assim, seu trabalho está com limitações depois, ótimo, limitações. Seu trabalho está com 77 páginas aqui, cronograma, cursar as disciplinas, tal. Você acha que seu trabalho vai ficar muito grande? Porque aí depois se ficar muito, muito grande, você vai ter que dividir ele para publicar, porque as revistas estão bem enxutas, né? Tá na hora de você começar a segurar um pouquinho também. Eu falei coisas que você pode inserir nos comentários, mas eu acho que vai ficar muito grande. Mas aí você tem toda a liberdade acadêmica e poética também para curtir a sua criatividade aí e escrever as informações no tempo que você tiver disponível. Então, assim, por fim, Ítalo, eu te parabenizo muito, você, o Abimael, trabalho assim super rigoroso, de qualidade, você está no caminho certo, espero que você defenda logo, né? Tem mais uns meses aí para defender e ficar tranquilo em relação a isso. Você aproveite esse momento aí, o restinho do Profiap, para você trabalhar com tranquilidade, que você está super encaminhado, né? Super encaminhado no processo. Tenho certeza que dará excelentes publicações. Não deixe de publicar com o seu orientador, que essas publicações são importantes para o programa continuar pontuando, né? E o programa com uma nota boa, você vai sempre lembrar, tenho mestrado no Profiap e o Profiap tem uma nota boa, né? É bom para o seu currículo eternamente. Aí eu sempre falo isso para os alunos, né, que a publicação conta para o programa ganhar estrelinhas e visibilidade nacional, né? Então, pense nisso e escrever esse fechamento do seu trabalho, pensando também na indicação do prêmio de teses, de dissertações do Profiap, e tem alguns outros do MGI. O MGI todo ano coloca também algum prêmio de trabalhos, e que a premiação é financeira também, viu? Tente mandar aí. Eu vi, já tem um tempo que eu vi, e tem que olhar lá no NGI e na NPD, no Instagram deles, eles mesmos colocam lá, prêmio de trabalhos, tal. Eu acho que você pode mandar também, viu, Ítalo? Muito obrigada, viu? Espero que dê tudo certo aí. Fique tranquilo, né, nessa etapa, né? Que vai dar tudo certo. Obrigada, Mimael, de novo, Fábio, Elisângela, boa sorte aí para você também. Estou torcendo por você sempre aí, Elis. Obrigada, gente. Estou aqui. Obrigado, professora. Desculpa.
E começou a ter uma banda de forró aqui. Sou no IFES hoje, fazendo isso aqui no IFES e está tendo algum evento. Agradeço isso, as são a metodologia, né, Obrigada. e Fábio também já tinha falado dessa determinismo, e também do referencial. Sim, vou pensar também no tamanho, e agora é uma obrigatoriedade do Profiap, está submetido, né, o artigo antes da defesa, e de fato as revistas estão enxugando, pedindo mais profundidade, mas estão enxugando o espaço. Então, é muito incoerente, a gente fica louco com isso. É uma complexidade muito grande, mas a gente vai tentar seguir, até porque quando começar os dados, a tendência é que o estudo fique bastante denso. Trazer algumas, a gente vai selecionar algumas informações da modelagem de sangue, né, que vai ter análise fatorial até. O Fábio ia falar que um dos pontos que a gente vai seguir é a análise fatorial para ver quais variáveis, né, vai ter um primeiro ponto do 100, aquela análise fatorial do como é que eles vão variar entre elas, como é que está o fator load, né, o peso de cada uma, etc e tal. E eu queria falar também que Ítalo é um excelente aluno, a gente como orientador, vocês dois são orientadores, a gente sabe que tem orientadores tem orientandos e orientandos, né, e Ítalo é um cara que se dedicou bastante, tem uma evolução aí esse semestre agora, ele evoluiu muito no trabalho dele, depois que saiu a disciplina, né, Ítalo? E está bem comprometido em finalizar, isso é um passo importante. Problemas, dificuldades, erros, assim, a gente vai adequando, natural da pesquisa. Eu ainda vou discutir com o Ítalo, mas Fábio levantou aqui, eu me lembrei que eu acho que a gestão de conhecimento que ele está falando é no nível individual, eu não sei se é nesse nível, e eu acho que é um ponto que a gente tem que ver, porque se for no nível realmente institucional, né, a percepção fica muito fraca do servidor, mas é uma coisa que eu me lembrei aqui, isso é uma das discussões, e uma coisa que a gente tem que ver, se for no nível individual, até para ver se o questionário está coerente com isso, né? Qual é o nível de gestão, já que ele teletrabalho, ele está sozinho naquele ambiente, né? Ele está fazendo sua autogestão. Não sei se é isso, Ítalo, né? Lembrei que a gente ia conversar logo sobre isso, mas vou ver também, tentar adequar, principalmente a segunda hipótese. Agradeço demais vocês dois pelas contribuições e já estão convidados para a futura defesa, porque agora a gente vai tirar o couro de Ítalo para ele fazer a pesquisa. Ítalo, quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta, uma dúvida, assim. A pesquisa, como o professor Fábio tinha perguntado, né, eu mencionei, que o teletrabalho na pesquisa, ele está mais como um contexto, assim, né? Nesse caso, aí partindo agora para o que a professora Natália sugeriu, aquela questão de introduzir algo falando sobre a economia para os cofres públicos proporcionada pelo teletrabalho, caberia ainda ou nesse caso, não? Sei, às vezes só, mas às vezes na conclusão, você colocar uma coisinha na conclusão, porque a conclusão é o momento que você pode falar a sua opinião, mas um pouquinho, né? Se você concordar com isso também, né? Se achar que combina lá no final. Entendi, beleza. Ok, obrigado, Luciano. Gente, vou fazer outra sala para a gente discutir. Tá? Estou criar aqui. Daqui a pouco a gente volta. Tá, ok. Onde que eu vejo aqui? Deixa eu só ver como eu faço isso. Né? Esse eu nunca tinha usado essa conferência web aí, o Bimael inovando. Esse é novo para mim. Isso aí é da RNP, que a UFES tem um contrato. Acho que todos os federais têm, não sei se o tem. Todas as instituições têm, professora. Você consegue ter o seu próprio login da sua instituição. Aqui, com todo mundo, aluno, professor, com o login do SIGA mesmo, consegue entrar. Chique, vou tentar. E aí a gente faz todas as bancas, a gente já deixa aqui, porque é mais seguro, né? Não há risco de invasão, você consegue fazer muita coisa, ela é bem dinâmica. E você consegue fazer salas extras sem precisar sair para outro link dentro da própria plataforma. Mas aí quem tiver na sala extra, quem tiver nessa sala aqui não vê o que está acontecendo lá na sala extra, né? Na sala de apoio. Você
faz enquete, é bem bacana. Estão usufruindo Obrigada. muito, estão usufruindo muito dos sistemas que já estão na prática há muito tempo, né? Desde que eu Uhum. comecei a usar o RNP 2020 no IFE em São Paulo, mas era muito ruim, né? Você Hum. vê como eles estão avançando agora, né? Nossa. É bem Copiando muito bacana. o E Zoom. como eu falo, né? Já tá pago, bora usar, né? Uhum. Tá muito parecido com o Vou ir Zoom, para a né? sala. Vou chamar, viu? Peraí. Vai lá. Uau! Deixa eu ver. Se foi ou não foi? Apareceu aqui na minha tela rapidinho e sumiu o convite. Na hora que eu ia clicar, ele sumiu do mapa. Como é que eu entro na sala? Você já criou a sala, é só você puxar todo mundo, vai puxar você, Natália, professor Fábio para lá. Clica e arrasta para a sala seguinte. Eu fiz isso. Gostei. Agora, a minha pessoa que eu não estou conseguindo. Peraí. Onde é que eu vejo a outra sala? Lá no painel aqui da esquerda, você não consegue ver salas de apoio? Estou procurando. Sala de apoio em andamento. Onde foi? Estou tentando entrar lá, agora eu não consigo entrar. Como é que eu entro, Alexandre? Você tem que botar você também lá. Você clicou em você para ir? É, porque eu coloquei o meu nome, mas foi. Viu? Apanhando aqui. Eu vou te colocar como coordenador, Alexandre. Você tenta me colocar lá, pode ser? Tá, pode ser, tudo bem. Tornar moderador. Vê se você consegue. Tem uma sala de apoio 1. Eu não estou vendo meu nome. Peraí, Tô vendo que ele já conseguiu entrar lá. Tá ok.
Estou de volta. Diga, galera. Voltei. Cheguei primeiro que vocês, viu? Chegou mesmo, tá vendo? Chegou Brilhou. bem rápido. Apanhei bastante aqui. Bom, depois das nossas considerações, a gente chegou ao veredito e você Liga a está câmera aí, cara. aprovado, qualificado, você é um homem agora qualificado. Cadê minha câmera? Era para estar aparecendo. Liga a câmera. Qualificado para ir. A gente vai fazer as considerações. Se Fábio e Natália quiserem passar se vocês fizeram alguma anotação no arquivo, me passar o arquivo para que a gente possa analisar com calma, a gente agradece. Está gravado aqui também. A gente vai analisar as considerações para que ele possa ir a campo e dar continuidade ao trabalho dele. Agradeço novamente aos meus colegas, doutor Fábio, doutora Natália, e Ítalo, parabéns, viu? Pode respirar agora. Valeu, muito obrigado, professores aí, professor Fábio, professora Natália e Abimael aí por suportar. Eu mando mensagem para Abimael em qualquer momento, ele responde em qualquer momento também. Ele é assim mesmo, é verdade. Muito bom. Não é orientador, mestre dos magos, né? Porque o mais precisa some. Verdade. É isso aí, gente. Parabéns. Então, vou dar finalizada a banca de qualificação, viu? Bom dia para vocês. Elisângela, obrigado por tudo aí, viu? Você me salvou muito. Apesar de estar fazendo aí seu doutorado, valeu, viu? Vem aqui agradecer. Obrigada. É isso aí. Bom dia. Um abraço, gente. Bom dia, gente. Tchau, Elisângela. Valeu. Tchau, tchau. Parabéns, Ítalo. Tchau. Obrigado, Elisângela.